Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente. Já estamos no ar. A juíza da Auditoria Militar de Goiânia decretou na última semana a prisão preventiva do tenente da Polícia Militar de Goiás, Gilberto Borges da Costa, e determinou ainda o afastamento cautelar de outros 4 policiais das atividades ostensivas, todos envolvidos no episódio das agressões com socos, chutes e tapas que aconteceram em julho deste ano ao advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior. Confira na entrevista. De todas as medidas que a Ordem dos Advogados do Brasil vem adotando naquele triste episódio que vimos ocorrer pelas redes sociais na cidade de Goiânia, estado de Goiás, esta ordem de prisão é a primeira de muitas outras que esperamos vir como consequência como eu posso dizer, desse dessa inaceitável conduta de autoridades policiais no nosso país. Tantas medidas que a ordem adotou neste caso que, sim, esta é a primeira vitória, mas não é a última. Esperamos que outras tantas que se seguem, inclusive na ação civil pública inédita que distribuímos naquele estado da federação, possa vingar com avanços na defesa e na valorização da advocacia. A decisão da juíza é irretocável. Sem dúvida, ocorreu um abuso do direito de força policial. Aliás, nós não queremos policiais atuando como vimos ocorrer lá na cidade de Goiás. Aquilo não é um policial digno de vestir uma farda, digno de proteger a sociedade. Ações como o que vimos acontecer em Goiânia são ações que assustam a sociedade. Não ofendem apenas a advocacia, mas ofendem a sociedade como um todo. O policial que está fardado para proteger a sociedade, o cidadão e a cidadã, não pode atuar daquela maneira como vimos ocorrer neste lamentável episódio. Foi mais do que, como disse o presidente Felipe Santa Cruz, uma atitude covarde, foi uma atitude miliciana que temos que repudiar e combater no Brasil. São atitudes como deste policial, e aí eu faço registro à exceção, porque nós temos muitos bons policiais em todo o país, mas infelizmente há uma exceção, como esta que atuou na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, atitude miliciana que deve ser combatida, repudiada pela Ordem dos Advogados do Brasil e por toda a sociedade. Ações como deste policial, hoje, cuja prisão foi decretada, ela agride a sociedade, coloca a sociedade em desespero, coloca a sociedade em estado de insegurança, e isto não pode ocorrer. É isto que a OAB espera, e é por isto que nessa gestão, na gestão de Felipe Santa Cruz, trabalhamos para defender as prerrogativas da advocacia, desde aquele advogado menos conhecido até os mais famosos, desde em pequenas operações até nas operações mais famosas. A ordem do presidente Felipe, para todos nós que integramos e o assessoramos na comissão, é de que nenhuma prerrogativa a menos. A ordem espera das autoridades brasileiras o justo reconhecimento do trabalho daqueles que falam e pedem em nome do cidadão e da cidadã, que somos nós, advogados. E é por isso que nós temos prerrogativas, e é por isso que no Estado democrático de direito somos a esperança daqueles que buscam por justiça, daqueles que buscam seus direitos na justiça. A ordem espera isso e espera muito mais. A ordem trabalha para que no futuro nenhum advogado, nenhuma advogada seja violada em suas prerrogativas, em sua integridade física, psíquica e moral. O Conselho Federal da OAB encaminhou uma nota técnica para o Congresso Nacional sobre a PEC 23 de 2021 do Poder Executivo, que muda a forma de pagamento de precatórios.
A ordem questiona a alteração do artigo 109, inciso 2º da Constituição Federal, que define a competência da Justiça Federal. Acompanhe. Primeiramente, vale lembrar que a PEC proposta pelo governo para parcelar precatórios é para resolver o problema do estoque de precatórios que ele entende muito alto para o ano que vem. Essa questão que está sendo trazida nessa PEC não tem nada a ver com o que está em discussão, né? Se colocou isso aí para ver se passa essa solução, uma solução que nós entendemos inadequada, porque ela vai limitar a possibilidade de ingresso, o acesso à justiça, que é uma questão bastante cara para a advocacia e para a sociedade, né? E sem nenhuma razão também prática, porque conforme foi levantado, nós descobrimos que o TRF1, que é o tribunal que se diz assoberbado, né, para justificar essa criação dessa nova regra, em todos os indicadores, ele não é o mais assoberbado do país. Então, não faz sentido do ponto de vista prático, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista constitucional fazer essa alteração e limitar o foro de ajuizamento de ações, criando algum embaraço que já foi conquistado pela sociedade na Constituição para ajuizamento de ações contra o poder público. Então, essa questão é muito simples, né? Primeiro, que não deveria nem estar sendo discutida nessa PEC, é um assunto totalmente estranho ao objetivo da PEC, está se aproveitando do momento e a discussão de uma emenda constitucional para fazer isso. E segundo, que, de fato, as razões expostas para fazer essa limitação de foro não existem. O CNJ tem todos os relatórios de excesso de demanda, de congestionamento de demanda, e todos eles o TRF1 não é o pior. Então, nós entendemos que não faz sentido nenhum essa alteração constitucional. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou no YouTube o terceiro Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O evento aconteceria este ano em Belém, mas em razão da pandemia da Covid-19, precisou ser adaptado para o formato virtual. O fórum teve como tema central a capacidade jurídica da pessoa com deficiência. A OAB enfrentou muitas batalhas nos últimos anos, assim como o povo brasileiro enfrentou, a advocacia enfrentou, mas se há alguma contribuição que podemos deixar no nosso processo, na nossa perspectiva de avanço do processo humano na Terra, de civilização, nessas áreas que são as áreas sensíveis de direitos humanos. Não há uma semana que eu não receba uma mensagem dos integrantes dessa comissão, e Deus é testemunha que não há uma vez só que eu não seja absolutamente aberto a essa agenda, porque essa é a agenda do bem. Desculpe dizer, essa é a agenda que busca resistir ao retrocesso, busca construir um Brasil mais justo, busca construir uma sociedade mais igualitária, onde todos sejam efetivamente tratados como devem ser tratados. Este é um evento em que falamos para o futuro, falamos para as nossas autoridades, falamos para a nossa sociedade. Afinal, falamos da capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Não poderia ter tema mais atual. Afinal, com a Convenção da ONU, com o status de norma constitucional, com a Lei Brasileira de Inclusão, que mudou o Código Civil, com isto tivemos uma verdadeira mudança no que diz respeito à capacidade jurídica das pessoas com deficiência. Muitos defendem, mais do que uma repaginação, uma reconceituação, uma verdadeira mudança de paradigma, na medida em que nem falamos mais na interdição das pessoas com deficiência. Afinal, o que se reconhece agora, com a alteração legislativa, é a sua capacidade jurídica plena e absoluta, ainda que para tanto necessite de alguns apoios, necessite de alguns recursos, ainda que para tanto necessite da tomada de decisões apoiada ou mesmo da curatela, como medida agora apenas extraordinária e limitada à restrição de apenas alguns atos, como de natureza negocial e natureza
patrimonial. Por isso a importância deste evento, para discutir esta ressignificação de todos esses conceitos. Nós, pessoas com deficiência, diariamente somos submetidas a abordagens que têm esse fundo médico. Então, por exemplo, quando a gente vai num evento e conversam com quem está do nosso lado e falam, qual é o nome dela, qual é o nome dele, achando que a pessoa com deficiência não pode se apresentar, não pode falar de si. No fundo, essa abordagem, ela parte desse olhar médico, né? Com o movimento político e social de pessoas com deficiência, sobretudo a partir da década de 60, 70, né, que depois acaba gerando a elaboração da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, que a Estela falou, toda essa mobilização, ela passa a reivindicar uma nova forma de compreender a deficiência. E a isso, numa perspectiva mais teórica, a gente chama de modelo social da deficiência, ou modelo biopsicossocial. Aí vai depender, tem algumas nuances entre eles, eu não vou adentrar pelo tempo, mas de um modo geral a gente poderia chamar dessa forma. O que então a gente reivindica quando a gente fala em modelo social da deficiência? A gente está reivindicando, a gente está pedindo, exigindo em alguma medida também, que a deficiência ela passe a ser vista enquanto um produto, ou seja, um resultado de um ordenamento político e econômico capitalista. O que isso quer dizer? Quando esse sistema, né, que a gente está submetido à sociedade, ela cria esses padrões corporais, são esses padrões que resultam na experiência da deficiência. Então, a deficiência ela passa a ser vista como resultado de uma participação social de uma pessoa que tem uma lesão com um ambiente, uma sociedade que não acolhe a sua variação corporal. A OAB Nacional realizou mais uma rodada do CJ Talks, com o tema Gestão de Carreiras de Advogados. O debate foi transmitido ao vivo pelo YouTube da Ordem. Nós aí, mais do que nunca, precisamos nos reinventarmos, né? Até mesmo por uma questão de sobrevivência e adequação a essa nova realidade que estamos vivendo. Um judiciário quase que 100% digital, com a perspectiva de retomada dos atos presenciais. Dizem que de forma híbrida, eu acredito que o judiciário 100% digital veio para ficar. E nós, como advogados, como ficamos diante desse novo cenário? O fato é que a realidade tem sido muito difícil para muitos colegas, escritórios que fecham, escritórios que têm redução drástica de demanda, como também escritórios que nunca antes tiveram tanto sucesso, tanto crescimento, nesse cenário que para uns é de oportunidade, para outros é de ameaça. Para estudar o tema de hoje, a gente fez uma pesquisa e encontrou no Jota que hoje o crescimento das faculdades de Direito no Brasil foi de 539% nos últimos 23 anos. E o Brasil é o país com o maior número de cursos de Direito no mundo. Temos ativos hoje 1.300.000 advogados. Como esses profissionais devem conduzir as suas carreiras? Por onde iniciar? Qual a experiência que devem adquirir? Quais os skills desejados pelas bancas de advocacia? O advogado gestor, um advogado negociador, um advogado com skill comercial. Onde eu devo advogar? Em grandes bancas, full service, boutique, um advogado empreendedor, um especialista, um generalista. Quais as áreas de ascensão? Se nós nos dedicamos, se nós sabemos aproveitar as oportunidades, sim, a gestão da carreira do advogado se inicia na academia. Vou falar da minha experiência. Eu tive oportunidade, busquei, porque eu realmente queria degustar essas oportunidades enquanto acadêmica, que é muito mais fácil do que quando nós já estamos lá no mercado de trabalho. Eu fui em diversas áreas, eu fui num escritório civil, eu fui num trabalhista, eu trabalhei na administração pública e até que daí eu já estava mais direcionada, fui trabalhar com direito penal ambiental, porque daí eu realmente já havia definido assim uma área. Então, sim, nós temos que
preparar a nossa carreira já na academia, mas é o momento de experimentarmos, porque depois no mercado nós vamos, não podemos ficar também indo para todos os lados. Então, primeiro experimente, mas assim que definir uma carreira, uma área, já passem a adquirir experiência no período de estágio, porque isso será demandado quando estiver buscando, né, um espaço, uma ocupação profissional. Porque, por incrível que pareça, às vezes o advogado júnior é demandado experiência, né? Mas como experiência se eu acabei de informar? Sim, a experiência, eu quero saber que estágio tu fizeste, o que tu aprendeste nos estágios e o que tu pesquisaste. Participava de grupos de pesquisas, sabe pesquisar uma jurisprudência, tem habilidade com os livros, né? Então, isso se prepara. Então, aproveitem estas oportunidades quanto acadêmico, mas realmente aprendam, né? Realmente se coloquem à disposição para aprender. A Política Nacional de Proteção de Dados foi o grande tema de destaque do segundo webinar da série Maratona LGPD, os desafios na proteção de dados pessoais. A intenção do evento foi abordar os principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados, debater a aplicação da nova norma no âmbito das micro e pequenas empresas, nas relações de consumo e em outros aspectos do mundo corporativo. Nossa proposta é dialogar sobre temas controvertidos, sobre as novidades que estão aí girando em torno do tema proteção de dados. Para isso, a gente convida vários especialistas, aqueles que mais entendem do assunto. No caso, eu gostaria bastante gostaria muito de falar sobre essa parte como disse o Dr. Flávio, essa parte como eu fui o relator do processo da minuta de resolução que trata do tratamento diferenciado para os chamados denominados agentes de tratamento de pequeno porte. Bem, a intenção, vamos dizer assim, o moto principal dessa resolução é atender o que a LGPD fala em alguns momentos sobre tratamento diferenciado a certos agentes, sobre não somente, né, e isso foi abordado no decorrer da lei, da resolução, não somente para microempresas, empresas de pequeno porte, iniciativas empresariais de caráter incremental disruptivo, mas também para aquelas organizações que, dependendo da sua natureza das suas atividades, da sua especificidade, do seu porte ou do volume de operações desses dados que eles tratam, que elas mereceriam, então, pela lei, um tratamento diferenciado. A ideia é não causar qualquer tipo de prejuízo ao comércio, prejuízo ao mercado, prejuízo também não ao titular, claro, mas também não colocar sobre os ombros de entes que são ainda bastante, devido à sua natureza, ao seu porte, disruptivos, ou que estão no início do seu negócio, ou que tem um negócio muito pequeno, uma microempresa ou microempreendedor individual, colocar nos ombros dessas pessoas uma responsabilidade de uma adequação a uma lei que não é uma lei trivial, não é uma lei simples. A LGPD é uma lei que tem certas complexidades. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. A Justiça Federal do Rio de Janeiro atendeu a uma solicitação da OAB Nacional e concedeu liminar determinando que a Petrobras regularize imediatamente a contratação de escritórios de advocacia estrangeiros. Ao analisar a ação movida pela ordem, a magistrada Maria Amélia Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, destacou, abre aspas, que a Lei 8.906, de 94, dispõe sobre o exercício profissional da advocacia e exige, para tanto, a inscrição na OAB. A inscrição do advogado estrangeiro na Ordem dos Advogados do Brasil é disciplinada pelo provimento número 91 de 2000, que exige a autorização do Conselho para o exercício profissional. A observância dessas regras
se impõe a todo e qualquer contratante em solo nacional, incluindo sociedades de economia mista. Em seu despacho, a magistrada deferiu a antecipação de tutela para determinar à Petrobras que exija em todas as suas contratações, com ou sem licitação, já efetivadas ou a serem efetivadas, que os escritórios de advocacia estrangeiros cumpram o disposto nos artigos da Lei 8.906 de 94 e nos artigos do provimento número 91 de 2000 do Conselho Federal da OAB, providenciando imediata inscrição ou sua regularização perante o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Fecha aspas. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o abate de animais apreendidos vítimas de maus-tratos. Na ocasião, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participou do processo como amicus curiae. Confira. Esse julgamento, que eu chamei de julgamento da década, por ser um julgamento na Corte Máxima do país e por ser um julgamento inédito, por unanimidade, ou seja, 10 ministros votantes, 10-0 no placar. O Supremo nos deu um certificado tácito de que os animais são seres sencientes, como o artigo 225 da Constituição Federal assim determina. O Constituinte já entendeu que o animal sente frio, sente fome, sente medo, ou seja, o animal não humano é um ser senciente. E o Supremo agora corroborou tudo isso e, sem dúvida nenhuma, vai facilitar muito outros julgados. Exatamente como nós argumentamos, eu e meus colegas da comissão, não só na defesa escrita, como eu também argumentei na defesa oral. Os princípios legais citados no início do processo, nenhum deles corrobora a matança. A Constituição, o artigo 225, impede o sacrifício. O artigo 25 da Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, diz que você tem que pegar o animal e devolvê-lo para o seu habitat natural. Se ele não tiver condições de ser devolvido para o seu habitat natural, ele deve ser encaminhado para instituições de proteção. Nunca matança. Inclusive, o decreto 654, de sanções administrativas, também orienta a apreensão e o cuidado. Então, o que vinha acontecendo era o agente público, né, a seu bel prazer, inclusive magistrados dando entendimento, dando sentença, mandando matar. Por isso foi importante a vitória do Supremo, que agora deixou bem claro o relatório do ministro Gilmar Mendes, a que eu aplaudo e saúdo. O ministro Gilmar Mendes foi muito claro, ele proibiu qualquer agente público, prefeito, governador, secretário municipal dos animais, coordenação dos animais, qualquer agente público e qualquer magistrado de dar qualquer entendimento no sentido de matar um animal resgatado. Vejam a amplitude dessa decisão do Supremo. Simplesmente ela extirpou essa dúvida dos animais não humanos, que passam, sim, definitivamente, a ser verificado pela Corte Máxima como seres sencientes. Uma grande vitória. Isso vai repercutir em outras ações que muitos colegas vão poder citar essa passagem. Porque não mata por quê? Porque é feio? Não. Porque sente sofrimento. Neste mês, celebramos o Dia Mundial da Amazônia. Uma data importante para avaliarmos as graves agressões com a natureza, como o desmatamento, a superexploração dos recursos, poluição e os impactos negativos que tudo isso gera em nosso dia a dia. A Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, aderiu ao movimento Seja Legal com a Amazônia, iniciativa que busca agregar diversos atores nacionais para propor medidas contra a grilagem de terras públicas na região, um dos principais vetores do desmatamento ilegal. A comissão ela tem trabalhado no sentido de fazer proposições para o Conselho Federal de ações que desenvolvam, que cobre das autoridades essa proteção ambiental que o mundo todo busca. Esse ano ainda nós ingressamos na qualidade de signatários do movimento Seja Legal com a Amazônia, que busca a regulamentação das ocupações na Amazônia. No nosso entendimento, essa regulamentação das ocupações ela é necessária até para coibir novas ocupações ilegais, bem como para conseguir identificar os autores dos danos ambientais, puni-los de forma justa e desenvolver uma política ambiental voltada para a Amazônia, assim como nós temos no Brasil uma política ambiental voltada para a Mata Atlântica. Nós, dentro da comissão, defendemos que cada bioma brasileiro deva ter dedicada a ele uma legislação específica que permita
a fiscalização e a cobrança dos causadores de danos, de modo a minimizar essas condutas. Acredito, Paulo, que vale também lembrarmos que o maior passivo ambiental da Amazônia hoje é do governo federal, justamente por falta de regulamentação. As invasões se dão basicamente em terras públicas, o governo federal não se movimenta nem para punir e nem para regularizar. E aí esse cenário caótico que a gente vê do desmatamento cada vez maior, da exploração desregrada dos recursos minerais também da Amazônia, porque o que a gente vê também é uma quantidade de garimpos ilegais absurda, e o governo parece que não é com ele, né? Que o mundo inteiro precisa viver, precisa respirar. Nós estamos diante de uma crise sanitária nunca antes vista nos tempos modernos, e simplesmente silente, sem uma fiscalização, sem o direcionamento de políticas ambientais. E a gente tem que lembrar que as políticas ambientais, elas são políticas públicas, elas não são políticas de governo, são políticas que, independente do governo que assume o país, elas devem ter sua continuidade e ainda o aprimoramento para maior preservação. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!